a sua família destroçada. Por quê? Porque você se identificava com pregadores e pregações e repetia-as de acordo com o endosso que você dava a tais coisas e conforme você disse, é o que você julgava ser a necessidade do povo. Mas era apenas um decorar de texto do Manuel, como são esses nomes desses noveleiros da Globo? Manuel Carlos. Isso. Antes era o Lopes, né? Como é o nome dele? O que era casado com a Janete Claro. Brau Pedroso. Não sei o que, Dias. Dias Gomes. Dias Gomes. Eram textos. É como quem pega um texto, decora e interpreta. Disso aí eu sou pai e mãe, não de fazer isso, mas de pessoas me dizerem, né? Aí eu pego as suas mensagens. Tem gente que diz, eu conto até as ilustrações minhas que eu vivi, o cara conta como se ele tivesse vivido. Eu chove nesse nível, cara. Meu Deus. A maioria dos que me pedem perdão, claro que ninguém tem que me pedir perdão por estar repetindo uma mensagem que eu preguei, porque não é minha, do Evangelho. Mas os que me pedem perdão, às vezes, pedem angustiados por contarem também as minhas histórias, como se fossem histórias deles. E em relação a isso, eu ouço histórias que aconteceram comigo na vida e sendo contadas por terceiros, à torto e à direito. O que tem de texto meu que os caras tiram assinatura e publicam como um anônimo, tá por mim para todo lado. Sem falar nos caras que dizem assim, Caio, eu pequei ontem contra ti, olha o teu texto, quem assinou? Aí eu vejo lá que foi ele. Aí eu digo que Deus te abençoe, se o povo entender o Evangelho, para mim tá bom, meu irmão. Tá tudo bem. Pois bem, então, a teatralidade dela, que ela disse, era tão grande, que isso deve ter chocado todo mundo na casa dela. Porque isso mata em casa. Mata em casa, cara. Mata em casa. Tem nada que arruine mais casamento, mulher, filho e família do que teatro religioso. O próprio teatro secular já mata em casa, porque o cara fica tão absorto em ser para os outros quem ele não é de verdade em casa, que ele vai se distanciando daqueles com os quais ele convive. Nas incorporações de papel ele vai se distanciando. No teatro religioso é pior ainda, porque o cara vai lá e no teatro religioso a diferença é a seguinte: no teatro secular você pode interpretar bem qualquer um, porque o que importa é a qualidade da interpretação, não é o caráter do que foi interpretado. Então você é heterossexual, como aquele garoto da novela das 8, a última ali, os dois estão se beijando na boca no fim. No final, cada um vai para casa e beija de língua as suas mulheres, certo? A mulher vai sofrer nada, a mulher dele, provavelmente, porque ele chega lá e confere com ela e manda ver o negócio dele a ela, não alterou nada. Aquilo foi só uma atuação. Só atuação, todo mundo sabe. Só evangélico é que pensa que não. Mas todo mundo sabe que foi só atuação. Agora, a da igreja não. Ele pega o livro, aí ele lê. Olha, esse é Avivamento Total. Ela lê aqui, do Caio. Vamos lá. Primeira, o anjo espiritual que assiste a igreja. Aí tá, decora aqui, cheio de textos bíblicos. Legal. Segunda, o anjo como homem, a segunda perspectiva. E tá. Terceira possibilidade, um anjo como psiquismo coletivo. Aí tá, vai lá. E aí ela vai. Os filhos vão vendo aquela sapiência sendo contada lá para os outros, com uma interpretação extraordinária, bem feita. Todo mundo olhando, olhando. Nem entender tudo que ela estava falando, ela entendeu muitas vezes, e com certeza viveu o que ela estava ensinando, ela não viveu nada. Aí é que mata. A diferença é que o cara da novela vai lá, beija, e ele volta para casa, ele tem permissão para viver a contradição com o papel. É, isso mesmo. Porque ele é só um ator. Mas quando você chega e prega o Evangelho, você não tem permissão para viver contra o papel, contra o Evangelho, contra o pregado, contra o ensinado. Aí fica mais insuportável ainda. Por isso, ser filho de pastor ou de pastoras insinceros,
Porque ser filho de pastor sincero, ignorante, mas sincero, é ruim, mas não mata. Porque o pai é sincero, a mãe é sincera. O máximo que o garoto vai dizer é: o velho é ignorante, coitado, ele não entendeu, mas ele é tão puro. Ele sente misericórdia do pai. Puxa, que pena, Caio. Ele não entendeu, mas ele é um homem de Deus. E a gente reverencia, todos nós. Agora, quando é insincero, é só performance. Aí vai arrebentando tudo. Casamento vira uma performance. Os filhos aprendem a ser só filhos performáticos com a gente. Você fere com performance você será ferido. Morre de si mesmo. Morre de si mesmo. Sempre. Então, o que você tem que fazer, minha amiga? Primeiro, não só parar isso para fora, você tem que pedir perdão para dentro. Tem que chamar os filhos e pedir perdão aos filhos. Como eu fiz já umas 3 vezes. Se tiver que fazer 4, 5, 10, tantas quantas sejam necessárias. Mas a mais séria de todas foi depois do meu divórcio da mãe dos meninos, quando num certo interregno eu estava me sentindo tão angustiado de infelicidade, que o cara se entrega a todos os boicotes que ele possa fazer para machucar mais ainda a sua própria vida sem notar. Depois de 3 meses eu vi como eu tinha me enrolado com tantas coisas, meu Deus, que eram contra tudo no meu ser, e eu vendo os meninos olhando assim para aquilo de longe, sem ninguém ter coragem de falar, até que houve um dia de sexta para um sábado, que eu passei uma noite num hospital cuidando dessa perna aqui, desse joelho, que eu tinha sofrido um acidente, e eu pensei tanto no que estava acontecendo ali, sem dormir a noite inteira, e aquela dor me fez tanto bem, me avivou tantas coisas. Eu voltei para casa, reuni a eles todos. Isso lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, em Boca Raton, mais uns 8 ou 10 amigos deles que estavam morando lá em casa conosco. Botei todo mundo no meu quarto e contei tudo e pedi perdão a eles em nome de Jesus. Falei: vocês foram criados vendo um homem inteiro, íntegro, transparente, vivendo com Deus. O que eu pregava, vocês viam em casa. Estava vivido primeiro em casa, depois em qualquer outro lugar. Vocês sempre foram acostumados a me verem com uma vida só. Agora vocês não estão me vendo com nenhuma hipocrisia, porque fui eu que vim a público, eu é que falei, eu é que tomei as iniciativas, mas vocês estão me vendo com uma esquizofrenia. Não é uma hipocrisia, mas uma esquizofrenia, porque vocês me viram ser de um modo e nos últimos meses estar vivendo de outro. Ainda que eu esteja vivendo isso na cara de qualquer um, mas é uma esquizofrenia. Eu quero lhes dizer o seguinte: quem está certo é esse aqui, ó, que desce o cacete nesse aqui. Esse aqui agora vai entrar na burdoada de mim mesmo. Porque o pior inimigo que eu tenho sou eu, e eu não tenho pena de mim. E olha, eu me descasquei tanto diante deles que chegou uma hora que eles levantaram todos, até os amigos deles, disseram: chega! Você não precisa se descascar mais do que isso. Eu digo: não, vocês não têm nada a ver com isso, eu não estou fazendo nada por causa de vocês. Eu estou me tratando assim diante de Deus. Aí oramos todos juntos, ajoelhados ali no quarto. Meu Deus, eu acho que se eu não tivesse feito aquilo naquele dia, talvez eu não tivesse contado e não contasse com todo o respeito e a reverência dos meus filhos. Como depois disso, as outras 2 vezes, muito menos grave do que isso, mas toda vez que a minha consciência tem alguma coisa assim, eu não me poupo, não me pouparei jamais. Porque, como diz o Salmo, se portas adentro, em minha casa, eu não tiver um coração sincero, ai de mim, ai dos meus filhos, ai da minha casa. É só o que pode salvar a integridade da consciência dos meus filhos. Encontrarem em mim sinceridade, crescentemente lúcida, vivendo com coerência as coisas, e na minha incoerência, ser rápido na correção
e sincero na admissão. Pôr-me de pé e andar coerente, sem negociação com a verdade, por causa de qualquer equívoco praticado. Equívocos praticados só nos deixam em situação de hipocrisia sem autoridade quando não são confessados. Confessados e deixados precisam restaurar você ao comando e à condução da consciência na casa. Jesus restaura a mente e o coração dessa pessoinha tua, tão querida, tão amada. E agora, que o Evangelho a leve a todo quebrantamento, a toda cura, a toda sinceridade e a todo entendimento. Não somente ela, mas todos quantos, de maneira idêntica a ela, entenderam também o que precisavam ser entendidos, precisava ser entendido. Que o teu Espírito realize aquilo que nós não podemos, mas eu sei que tu estás estalando corações para todo lado, derramando quebrantamento e trazendo salvação à vida de muita gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem me ver TV. O canal é você.